Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like. Isso inclui o medo, a dor, a tristeza e a raiva que sentimos, mas também a alegria, a felicidade e o amor. Ou seja, a criança interior tem traços positivos e felizes, mas também traços negativos e tristes. Neste livro, vamos conhecê-los melhor para poder trabalhá-los. Existe também o ego adulto, ou o adulto interior. Essa instância psíquica abrange a parte sensata e racional da nossa mente, isto é, nossos pensamentos. Quando funcionamos no modo adulto, assumimos responsabilidades, planejamos, agimos com antecedência, percebemos e compreendemos conexões, avaliamos riscos, e também controlamos o ego criança. Isto é, nossa criança interior. O ego adulto age de forma consciente e proposital. Sigmund Freud foi o primeiro a dividir a personalidade humana em instâncias diferentes. O que na psicologia moderna é chamado de criança interior, ou ego criança, ele chamou de id. O ego adulto, ele chamou simplesmente de ego. Freud descreveu ainda o chamado superego, que seria uma espécie de instância moral dentro de nós que a psicologia moderna chama de ego pai ou crítico interior. Quando agimos no modo pai, nos dirigimos a nós mesmos no seguinte tom: deixa de ser burro. Você não passa de um inútil, não faz nada direito. Nunca vai conseguir fazer isso. Algumas abordagens terapêuticas mais recentes, tais como a terapia do esquema, dividem essas três instâncias principais, ego criança, ego adulto e ego pai, em outras menores. Temos, por exemplo, a criança interior ferida, a alegre e a zangada, e temos pais interiores castigadores ou benevolentes. O renomado psicólogo alemão Schultz von Thun identificou toda uma série de subpersonalidades, chegando a cunhar o termo equipe interior. Neste livro, quero manter as coisas o mais simples e pragmáticas possível. Quando tentamos lidar ao mesmo tempo com várias instâncias psíquicas, a que me refiro como modos, logo vemos que o trabalho se torna árduo e pesado. É por isso que vou me concentrar na criança interior alegre, na criança interior ferida e no adulto interior. Como minha experiência me mostrou, essas três instâncias bastam para solucionar nossos problemas. Mas vou substituir os termos criança interior alegre e criança interior ferida por criança sol e criança sombra, pois soam muito melhor. Mas não fui eu quem os inventou, e sim a psicóloga Julia Tomuchat, autora do inspirador livro das Sonnenkind-Prinzip, A Essência da Criança Sol. Tanto a criança Sol, quanto a criança sombra, são subdivisões da parte de nossa personalidade que denominamos criança interior e que representa nosso inconsciente. Estritamente falando, existe apenas um inconsciente, ou seja, apenas uma criança interior. Além disso, a criança interior nem sempre se revela de modo inconsciente, pois se torna consciente, assim que começamos a trabalhar com ela. A criança sol e a criança sombra representam estados diferentes da nossa consciência. É uma diferenciação mais pragmática do que científica. Em meus muitos anos de experiência como psicoterapeuta, desenvolvi um método para solucionar problemas que utiliza as metáforas da criança sol e da criança sombra, e com o qual você pode resolver quase todos os seus problemas. Digo quase, pois isso não vale para problemas que estão fora de seu controle, o que inclui reviravoltas do destino como doenças, a morte de um ente querido, guerra, catástrofes naturais, crimes violentos e abuso sexual. Vale lembrar que a capacidade de lidar com tais reviravoltas vai variar de acordo com a personalidade de cada um. Pessoas que já se encontravam em conflito com a criança sombra, antes de uma tragédia, terão mais dificuldade em superá-la do que aquelas mais propensas ao modo criança sol. Se seu maior problema deriva de uma tragédia, você também tirará proveito deste livro, mas terá maiores benefícios para tratar problemas caseiros, dificuldades de relacionamento, humores depressivos, estresse, medo do futuro, apatia, crises de pânico, comportamentos compulsivos, e outros que em geral são de nossa responsabilidade. Todos esses costumam estar relacionados à nossa criança sombra, ou em outras palavras, à nossa autoestima. Capítulo 3. A criança sol e a criança sombra. O que sentimos e quais sentimentos conseguimos perceber, ou deixamos de perceber, dentro de nós, dependem essencialmente de nosso temperamento inato, e das experiências que tivemos na infância.
Nossas crenças inconscientes desempenham um papel importante nisso. A psicologia entende uma crença como uma convicção profundamente enraizada, que expressa uma postura que adotamos em relação a nós mesmos ou ao outro. Muitas crenças são forjadas já nos primeiros anos da vida, na interação com as pessoas que nos são mais próximas. Uma crença interior pode ser algo como estou bem ou não estou bem. No decorrer da infância e por toda a vida, interiorizamos tanto crenças positivas quanto negativas. As positivas como estou bem se originam de situações nas quais nos sentimos amados e queridos pelas pessoas mais próximas. Elas nos fortalecem. Já as crenças negativas, como não estou bem, se originam de situações nas quais nos sentimos deslocados e rejeitados. Elas nos enfraquecem. A criança assombra abarca nossas crenças negativas, e os sentimentos opressivos que delas resultam, como tristeza, medo, desamparo e raiva. E desses sentimentos se originam as chamadas estratégias de autoproteção, que desenvolvemos para conseguir lidar com esses sentimentos ou, melhor ainda, para evitar senti-los. Algumas dessas estratégias mais comuns são o perfeccionismo, a obsessão por harmonia, a obsessão por controle, a dominação e ainda, a agressividade. Mais adiante falarei mais um pouco sobre crenças, sentimentos e estratégias de autoproteção. Por ora, basta que você entenda que a criança assombra representa aquela parte de nossa autoestima que foi ferida, e por isso mesmo, está fragilizada. A criança Sol, por outro lado, abarca todas as influências positivas e todos os sentimentos bons, representando tudo que é inerente às crianças felizes, e espontaneidade, sede de aventura, curiosidade, entrega, vitalidade, entusiasmo e alegria de viver. A criança Sol é uma metáfora para a parte intacta da autoestima. Mesmo as pessoas que carregam um grande peso desde a infância apresentam partes saudáveis em sua personalidade. Elas também passam por situações em que não reagem de forma excessiva e em que se mostram alegres, interessadas e brincalhonas, isto é, momentos nos quais a criança Sol sobressai. Mesmo assim, ela aparece pouco nas pessoas que tiveram uma infância difícil. É por isso que neste livro, vamos alimentar a criança Sol e consolar a criança Sombra dentro de nós, reconfortando-a e assim levando-a a abrir mais espaço para a criança Sol. Você já deve ter compreendido que a criança Sombra é a parte da nossa psique que nos traz problemas, sobretudo quando não temos consciência de sua existência, e por consequência, não refletimos sobre ela. Voltemos ao exemplo de Miguel e Selma. Quando observa o próprio comportamento a partir do ego adulto, Miguel percebe que costuma reagir com exagero. Por isso, muitas vezes ele tenta suavizar a raiva. Às vezes até consegue, mas é algo raro. A razão para essa pequena taxa de sucesso é que seu adulto interior, isto é, sua mente consciente e pensante, não sabe das mágoas de sua criança interior. E é por isso que, como adulto, ele não tem influência sobre a criança Sombra. Ou seja, sua mente consciente, pensante e sensata não consegue controlar suas emoções e seu comportamento, todos determinados pela criança Sombra. Para conseguir controlar seus acessos de raiva, Miguel vai precisar se conscientizar da conexão entre as mágoas causadas pela mãe na infância e o relacionamento dele com Selma. Ele precisará refletir sobre a ferida permanente que a criança Sombra carrega dentro de si e que sempre dói quando ela acha que seus desejos não são respeitados. Então seu adulto interior poderá acalmar sua criança Sombra mais ou menos assim, cá entre nós, não é porque a Selma esqueceu seu refrigerante que ela não ama você, não leva seus desejos a sério. Selma não é sua mãe. E ela não é perfeita, assim como você. Às vezes ela vai esquecer alguma coisa, talvez até seu refrigerante preferido, mas isso não tem nada de mais. Se a parte adulta de Miguel estivesse separada da criança Sombra de forma consciente, ele não teria interpretado o esquecimento de Selma como falta de respeito ou de amor, mas como uma simples falha humana. Com essa pequena correção na maneira de encarar as coisas, ele nem teria se aborrecido. Sendo assim, se quiser controlar seus acessos de raiva, Miguel precisa direcionar a atenção para sua criança Sombra e as feridas que ela carrega. Além disso, ele precisa aprender a entrar conscientemente no modo adulto, sereno e benevolente, para poder reagir de forma adequada e amorosa aos impulsos da criança Sombra em vez de agredir Selma com acessos de fúria.